Caríssimos irmãos, vamos conversar então esses minutos do nosso programa sobre aquilo que tanto marca a reflexão litúrgica da Igreja durante a Quaresma e que tantos problemas levantam em nossa vida. O problema do pecado. O curioso é que o pecado, ele é um desarranjo dentro de nós. Como alguém disse certa vez, o pecado é como um relógio que não funciona, que não marca a hora exata. E por isso ele é definido a uma falta contra a razão, contra a verdade. É uma falta de amor contra a consciência reta. É uma falta de amor verdadeiro para com Deus e o próximo. É ainda um apego perverso aos bens, à margem da vontade de Deus, do plano de Deus. O pecado, diz o Catecismo no número 1849, ele fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Na verdade, o pecado, como diz o próprio nome, é uma falha, é uma frustração. Os gregos chamavam o pecado de amartia, quer dizer, uma flecha que não atingiu o alvo. É por isso que ele imediatamente nos amarra. E o primeiro elo desta corrente é exatamente o remorso. Nós sentimos que erramos. E isto, de fato, nos frustra, nos angustia, nos machuca. Se ele é apenas uma palavra, um ato, um desejo contrários à lei eterna, no entanto, ir contra a lei eterna é como ir contra a lei do bom funcionamento das coisas. Eu não sei se já pensaram tranquilamente nesse fato. Os 10 mandamentos estão aí. Mas se nós realmente meditamos um pouco, logo descobrimos que simplesmente os 10 mandamentos são o código de bom funcionamento do homem e da sociedade. Não há dúvida que, quando se diz não matar, isso significa cuide da vida, privilegie a vida, evite a morte. Isto é uma garantia para que nós possamos ser respeitados, nós possamos ser valorizados. E, ao mesmo tempo, é uma abertura do coração para o amor, para a amizade. Não há nada mais contrário ao amor do que o ódio. E é o ódio que leva o homem a matar, por exemplo, a mutilar, a destruir, a prejudicar, a corromper. O ódio. O ódio a Deus, o ódio aos homens. O ódio que nada constrói e tudo destrói. Simplesmente este 5º mandamento, não matar, que quer defender a vida, resguardar a vida, valorizar a vida do corpo, sim, mas também a vida da alma, porque, por exemplo, o 5º mandamento proíbe de escandalizar ou corromper. Só isto já tiraria uma fatia imensa de mal que há na sociedade. No momento em que nós todos decidimos, por exemplo, a não matar, a não corromper, meu Deus, mas quanta alegria, quanto desafogo, quanto bem-estar da alma e do corpo nós poderíamos irradiar em torno de nós. Os 10 mandamentos. Não furtar. Meu Deus, não furtar significa que os homens devem respeitar o próximo naquilo que ele tem.
quer dizer que eu tenho que dar ao próximo aquilo que é dele, o seu salário, por exemplo. Aquilo de que ele precisa para viver com dignidade, não apenas para sobreviver. Na verdade, se cada um desse ao próximo aquilo que é dele, o mundo, eu teria resolvido outra faixa imensa de problemas. Então, uma coisa que pode parecer uma lei de Deus, uma implicância do Criador, acaba sendo de fato, uma norma de bom funcionamento. Afinal, a moral é isto, esse conjunto de condições que permite ao homem ser dignamente e grandiosamente homem, com todo o seu valor. Tudo aquilo que vai contra isto, afinal, é pecado. É pecado. A lei eterna. Quando eu vejo, por exemplo, não pecar contra a castidade, parece o quê? Parece uma coisa assim, tão fora de propósito. Afinal de contas, o homem tem os seus instintos, por que ele não pode satisfazer os seus instintos? Mas eu pergunto também, o homem tem seus instintos, por exemplo, o instinto de defesa. E na verdade, quando eu me sinto atacado, a minha vontade é de revidar. E se eu faço? Se o sujeito me agride, eu o agrido. Eu afinal de contas, posso até nem aguentar o impulso da minha paixão, mas eu pergunto, e se é justo que eu faça isso? Se eu, como homem, não valho a capacidade que eu tenho de dominar os meus instintos, de vencer as minhas paixões e superar os meus caprichos e o meu egoísmo, então a sociedade será aí uma briga de foice, um nó de víboras, um covil de feras, em que não há nenhuma lei senão a agressão. E a resposta à agressão. Na verdade, se realmente o homem não aceita a lei de Deus, ele não tem uma norma para vencer os seus maus impulsos. Não basta que eu tenha impulso de comer para imediatamente me apossar, por exemplo, de um sanduíche que um pobre ou então uma criança está aí devorando, porque é a única comida que tem. Não é o que sinto dentro de mim que, afinal, vai nortear ou dirigir a minha vida? Absolutamente não, absolutamente não. Eu tenho que medir exatamente o meu impulso pela lei de Deus. Os impulsos sexuais são impulsos que estão dentro da natureza, têm a sua finalidade, é claro. Encaminha um homem, por exemplo, para, no matrimônio, ele assegurar a continuidade da humanidade. Ele encontrar, inclusive, condições de tranquilidade e segurança para poder realmente assumir um cargo penoso, pesado, e constituir e manter uma família. Mas pergunto, se ele deve ficar à mercê dos seus instintos, então a sociedade se torna nem um pasto, porque pelo menos no pasto os animais seguem os seus instintos e assim serve a natureza. O homem não, o homem faz do seu instinto o seu Deus. E com isso ele acaba tomando conta de todas as coisas, assumindo todas as coisas e destruindo também todas as coisas. E aqui vem um problema. Na verdade, se os mandamentos são a norma de bom comportamento, não só, mas muito mais que isso, de um bom funcionamento, tudo que se faz contra os mandamentos acaba, na verdade, atentando a
o equilíbrio do próprio homem. Os pecados, por exemplo, contra a carne, vejam que consequências trazem para a humanidade. Eu não digo só apenas em frustrações e angústia, desespero. Quantas vezes a gente vê aí, como consequência desse descontrole na carne, tantos crimes, tanta miséria, tanto abandono, tanta podridão. Mas não é só isso. Mas inclusive dentro do próprio corpo do homem, as doenças venéreas, o AIDS que está aí, são todas coisas que mostram que a natureza se revolta quando ela é abusada, não usada segundo a lei de Deus, e ela cobra. Deus perdoa porque Ele é Pai. Os homens se esquecem porque a sua memória é muito curta, mas a natureza cobra. E quando eu digo que praticar a castidade, cumprir o sexto mandamento, significa realmente assegurar o equilíbrio, a tranquilidade, a paz do homem, isto é muito sério. Não estou falando da paz da morte, estou falando desta paz que é realmente um equilíbrio de forças. Porque não há a paz da morte, é a paz do cemitério. A paz da vida está dentro de uma fábrica, em todas as engrenagens funcionam buscando o mesmo fim, que é, afinal, seria o proveito de todos. Eu estou apenas lembrando uma coisa. A lei de Deus é exatamente o código de equilíbrio da natureza humana. E é por isso que o pecado atenta contra a natureza. O pecado atenta contra o homem. O pecado é fonte de todos os males da sociedade. É o grande mal e é o único verdadeiro mal. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.